pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Execom Talks. Eu sou o Jean Macdice, diretor da Escola Superior de E-Commerce. Estou aqui com o meu fiel companheiro Henrique Gasperoni, CEO da Live University. Fala, Jean, tudo bem, meu cara? Tudo jóia. Prazer para mais um bate-papo aqui. Vai ser bacana hoje, hein, cara? Temas polêmicos. Temos aqui seremos em 3 corintianos. Já perdeu metade da audiência. Nação corintiana em peso aqui. Bom, como não pode faltar, lembrar vocês seguirem a gente em todos os agregadores de podcast, especialmente aí no Spotify, também no YouTube, né, nosso canal do YouTube. Aqui vai estar sendo gravado, então podem nos assistir por lá também. O Execom Talks é uma extensão das nossas salas de aula, é uma escola de comércio, pé no chão, que a gente tem a busca de conectar a inovação com o que há de mais tradicional no comércio, que é o encantamento, que é o tratar o cliente e o problema do cliente e buscar a solução para o cliente. E hoje a gente vai falar muito sobre isso, né? Sobre desenho de negócios focados na experiência do cliente. E assim, aqui, né, nesse Execom Talks, a gente consegue humanizar a história da Escola Superior de E-Commerce, né, que é feita através das pessoas que constroem a escola, nossos professores, nossos alunos, nossos conselheiros e tantos outros membros do mercado que participam aqui da construção dessa trajetória, né? E é através dessas trajetórias, desses caminhos que esses profissionais passaram, né, que a gente vai buscando essa evolução profissional, acadêmica, como que a gente equilibra esses pratos, né? Como que a gente vai construindo uma carreira, um desenvolvimento profissional, e é aí que a gente consegue extrair muitos insights valiosos que com certeza justificam o fato de que a gente tem aqui uma extensão das nossas salas de aula. E hoje estou aqui com o nosso professor fundador da escola, né? Que é o Gabriel Villa, carinhosamente chamamos de Villa. Ele, desde aí do momento zero da escola, a gente chamou ele para o time e ele já integrou aí a construção de várias matérias, né? O primeiro módulo, Henricão, primeiro módulo. É um dos culpados desde o início. É um dos culpados desde o início. Se tivermos que ir para a delegacia depor aqui, você vai ter que ir junto. Bom, Jean, muito obrigado pelo convite. Super gostoso estar aqui com vocês na Execom. Henrique, bom te ver de novo. E é isso, essa história é engraçada, né, Jean? Eu me lembro um dia, vocês me ligaram, falaram, então, a gente está pensando em montar uma escola de e-commerce aqui e tal. E aí, conversa vai, conversa vem, eu convenci vocês que o meu módulo tinha que ser o primeiro, né, para começar assim. Verdade. E foi incrível, foi super interessante. Eu me lembro que essa primeira aula, eu fiz e refiz ela inúmeras vezes, né, com todo o apoio aqui do time da Live, para a gente construir nos métodos corretos, né, nos métodos que a gente aprende com vocês. Então, no fundo, por mais que a gente esteja ensinando aqui, a gente aprende muito, cara. A gente aprende muito como concatenar melhor as ideias e como deixar o tema mais leve, né, para todo mundo poder usufruir do que a gente tem a contar. Foi incrível o processo. Não, e o Gabriel, ele é um profissional aí de mercado, né, com uma carreira super bem construída, né? Teve grandes passagens aí por grandes empresas, começou lá atrás com uma analista financeiro, né, Vila? CSU, Credicar, depois passou um pouco mais para produtos, Hackett Benkinser, American Express, e eu imagino que da American Express que foi sua ponte lá para o Bradesco, né? Exato. Aí por lá você ficou 8 anos, começou com planejamento estratégico e gerente de Business Intelligence, e aí encontrou o e-commerce na sua vida. Estou fazendo aqui um breve resumo para depois a gente detalhar, né? E aí ele foi para o Shop Fácil, construiu todo o projeto de marketplace do Banco Bradesco, né? E de lá, 8 anos se passaram no Bradesco, né? Aí surgiu talvez aí o que definiu muito a sua carreira, que é a questão do business design, né? A questão de ser um designer de negócios. Começou pela Vtex, a maior plataforma de e-commerce brasileiro, e aí está concluindo esse ciclo agora, está na realidade agora como business designer também lá na Claro, né? Boa. E o Villa, 3 anos e 2 meses já na Claro, passou 2 anos e meio na Vtex, e ainda no intervalo de tudo isso, né, se não bastasse, o E-Commerce Brasil muito presente na sua vida, né? Perfeito. E-Commerce Brasil, desde o começo eu tenho
acompanhado tudo que o E-Commerce Brasil faz e querendo estar presente, né? Você sabe bem, a gente se predispõe a falar, pô, então, o que vocês precisam da gente? O que a gente pode agregar? O que está faltando? Aonde que a gente pode se encaixar para ajudar? Isso começou muito forte na Vetex, mesmo a Vetex tinha esse lado de estar presente no mercado, de fazer parte do ecossistema e ter seus profissionais sempre aparecendo no que precisa, né? E saindo de lá eu acabei continuando, eu acabei pegando gosto por toda a turma, por tudo que vocês fazem e por tudo que traz de volta para mim, né? É uma troca isso também, não é alguma coisa que a gente faz só como apoio, mas a gente aprende muito estando presente aí com vocês. Então, é um prazer, estou sempre à disposição de tudo que o E-Commerce Brasil faz. Tá? E o E-Commerce Brasil, ele com um modelo de educação diferente, é um projeto educacional, né? É um projeto que utiliza outros mecanismos que não as salas de aula, né? E eu acho que assim, ele coroou o processo todo, né, Henrique? Depois de 10 anos, o fundador, Thiago Baeta, ele tinha lá o projeto da escola, né, que iria meio que formalizar em sala de aula, através do método de ensino tradicional de uma escola, né? Muito embora a nossa metodologia não seja nada tradicional, aí sim a gente consolidou isso depois de 10 anos com a Escola Superior de E-Commerce. Mas foi nos palcos do E-Commerce Brasil que a gente conheceu muita gente boa. Os principais professores da Execom vieram de lá. Porque para você ser um bom professor, né, você tem que ter algumas características, dentre elas a didática de um palestrante, né? Você tem que ter a presença, a vontade e o conhecimento técnico, né? E eu acho que isso a gente começou a pescar nesses 10 anos de trajetória do E-Commerce Brasil, os melhores, e com certeza, Vila, você foi palestrante, foi apresentador, painelista, né? Conselheiro de curadoria. Então você esteve muito presente junto conosco e obviamente que isso surgiu lá no momento da gente colocar isso em um conteúdo que foi justamente um business design, né? Você estava lá junto conosco. Perfeito, Jean. Tem histórias engraçadíssimas desse tema, né? Uns 2, 3 anos antes da Execom existir, eu me lembro de estar lá na sede do E-Commerce Brasil e conversando lá com a galera, com o Thiago, com a Vivi, falei, pô, mas tem esse lugar aqui com tanto espaço, por que a gente não começa a puxar as pessoas para assistir alguma coisa que a gente traga aqui para formar uma nova geração de profissionais do e-commerce, né? Então, e aquilo lá ficou solto, porque faltava todo o arcabouço que a gente acabou montando na Execom mesmo, porque dá muito mais trabalho, né? Dá muito mais trabalho pensar nas aulas, o que você vai construir, como que vai ser a metodologia, como que uma aula concatena na outra. Então, tudo isso é o grosso. Naquela hora, você estava falando como se fosse fácil, como se fosse, não, eu vou lá, falo uma hora aqui de aula e está tudo certo. Aula do quê, né? Como que você vai concatenar as ideias e como você vai trazer as pessoas? Mas, desde aquela época, já ficava na cabeça que isso era uma vontade das pessoas, né? E uma devolutiva que ficou muito clara para mim era, por que isso? Por que era importante mesmo entrar na educação para e-commerce e que espaço que ia ocupar, né? E eu vou dizer por mim, mas provavelmente você também, você não tinha um livro na faculdade de o que é o e-commerce, como trabalhar no e-commerce e tudo mais, né? Eu acho que falta muito ainda repertório teórico da nosso trabalho. A gente trabalha com isso, todo dia está vivenciando isso e a gente acaba aprendendo por onde? Pela voz das outras pessoas, né? Então, você liga para alguém e fala, cara, eu estou com um problema aqui, eu preciso resolver essa mudança que teve no Google Analytics, que agora guarda dados por menos tempo e tal. Pô, é tudo muito dinâmico, né? Então, a gente precisa conversar com quem trabalha com isso. A gente começou propriamente, né, as primeiras aulas do MBA em e-commerce durante a pandemia, mas naturalmente elas foram desenhadas no acontecimento da pandemia. Basicamente, o material que nós temos dessa época, nós já tivemos que trocar ele inteiro, né? Numa medida de 2 anos, aí praticamente as coisas mudaram completamente. Então, aquele
aquele fator estático da educação antiga, né, da educação tradicional, já não se aplica mais para os negócios como eles são hoje. Eles demandam realmente uma conexão muito grande com o mercado e só mesmo professores que atuam no mercado conseguem se manter atualizados. Né? É isso mesmo. Eu vejo isso e eu digo mais. Se você pega outras faculdades tradicionais que tem por aí, que tem muita coisa boa, tem muito ensinamento legal sobre administração, sobre marketing, sobre tudo isso, e aí eles fazem um lampejo no e-commerce, né? É sempre assim, e você que está aprendendo marketing digital, você precisa entender um pouco de e-commerce. E é muito válido, tanto eu quanto você vivemos também nesse ecossistema também. Mas, no fundo, o que eu sinto de diferencial da Execom é o varejo, né? E a gente fala sobre isso nas aulas também, né? E-commerce é um detalhe, o que importa é varejo. Você precisa vender, você precisa entregar, você precisa manter o cliente feliz. Pouco importa se ele é online, se ele é físico, se ele é no balcão, se não é. E tudo isso está muito relacionado. Eu tenho certeza que a Execom vai... daqui a 10, 15 anos, ela não vai mais poder se chamar Execom, vai ter que ser escola de varejo, alguma coisa assim, porque essas coisas estão cada vez mais unidas. Né? Eu particularmente chamo escola de comércio. Né? O E só está lá de moda, porque a gente está falando de comércio. Né? A gente está falando sobre esse ponto, eu acho super interessante, né? Porque... hoje em dia a gente pode aprender de qualquer forma, né? Se você parar para pensar, o pessoal que está ouvindo a gente lá, correndo no carro, fazendo, sei lá, lavando louça, está aprendendo ouvindo um podcast ou assistindo vídeo e tal. E uma coisa que eu acho incrível, que eu sempre vi, foi a paixão da e-commerce Brasil, desde o início, por causar uma experiência bacana em todo mundo que participa dos eventos que a e-commerce organiza como um todo. E essa paixão, eu acho que combinou muito com o que a gente já tinha aqui, de falar, poxa, vamos trazer essa paixão para os alunos, né? Pensando no conceito de sala de aula. E o mais legal foi a junção disso tudo, né? Da experiência que o e-commerce Brasil tem no mercado de, quando a gente diz varejo e-commerce, né? Na verdade, como um todo, e o que a Live tem naquele outro conceito educacional, e surgiu a Execom. Mas o mais bacana foi acompanhar a paixão desde o D0, sabe? Do Ângelo, do Jean, do Thiago, em cada detalhe, junto conosco do módulo. Peraí, não, exercício, qual vai ser o entregável, como é que vai ser, eu vou acompanhar essa aula, deixa eu assistir, deixa eu ver se tá legal. E eu acho que isso que acabou construindo uma... sinergia muito uma sinergia bacana, né? Não, foi. O Thiago fala, né? A gente fez uma pesquisa grande antes de escolher a Live como nossa parceira, né? E foi no brilho dos olhos do Henrique, do Alex, de toda a equipe da Live, que a gente realmente se identificou. E com a metodologia, isso que faz a diferença, porque efetivamente é uma metodologia preparada para esse novo momento. Uma metodologia baseada na prática do que está de fato acontecendo no mercado. Porque a grande diferença é que quando você vai num evento, que, puta, eu adoro evento, a gente organiza vários eventos, vai ter, para quem está acompanhando a gente agora, vai ter o fórum da e-commerce, é muito legal, mas você acaba vendo muito a experiência que aquela pessoa viveu. Você acaba não colocando meio que a mão na massa, entendendo. Então você vê aquela experiência, você vê os erros, os acertos, o que deu certo, como ele escolheu aquele software, como que ele definiu o orçamento, como que ele montou a equipe. Só que na prática, no final das contas, você tem que vestir o seu sapato, que tem realidades diferentes, que tem um mundo diferente que você tem que adaptar no seu negócio. E o mais legal é você fazer isso com um grupo de alunos, de pessoas, professores e tal, que atuam no mercado e podem te auxiliar. Então isso acaba cortando muito as fases de erros, né? Você acaba errando menos porque você erra na sala de aula, erra com seus alunos que podem criticar o seu projeto, falando, não, aqui não tá legal, vai por aqui, vai por ali. Então eu acho que é isso que facilita muito quando a gente vê os alunos depois de uma evolução de um módulo ou de uma aula. Tal. Não, e da própria progressão de carreira deles, né? Muito frequente realmente os alunos ao final do ciclo, mesmo durante, né, promoções e desenvolvimento de carreira, ou mesmo desenvolvimento de negócio, porque nós temos também vários empreendedores aqui, 20% a 30%. Né? A gente teve um índice, hoje a gente tem aproximadamente 68%, sendo mais preciso, de alunos que durante o MBA
tem algum tipo de promoção ou tem uma promoção ou uma nova oportunidade de carreira só durante o período do MBA, durante uns 8 meses do curso. Né? Só durante o... É game changer, né? Exato. É isso aí. Mas, Vila, vamos falar de você, Boa. cara. Eu quero saber, eu dei uma pesquisada aqui, analista financeiro. Stalkeou. Conta, stalkeei. Stalkeou. Fui atrás, fui lá, fui stalkear, fui querer entender um pouquinho. Eu queria saber desde o início, assim, né? Boa. Conta um pouquinho, assim, da sua formação de moleque aqui, Nossa, até a assim, escolha da faculdade. Da faculdade primeira e vai jogando lá pra cima. Boa. Tudo começou quando Caim matou Abel. Brincadeira, gente. Meu pai conheceu minha mãe. Exatamente. As ruas eram de lava. Mas assim, eu tinha um lado assim mais de... Você é da onde? Que cidade? Eu sou de São Paulo mesmo. Tá. E eu tinha esse lado de exatas bem forte, né? Vim de uma família que era todo mundo arquiteto, engenheiro, essas coisas. Fui para engenharia civil. Só na Poli, viu? Tudo. E larguei, cara. Olha que loucura. Eu vi, Fiz 3 né? anos de Poli, larguei. Não deu certo, não encaixei na faculdade, eu não sei. Eu estava achando que ia ser uma coisa muito diferente, muito mais prática, muito mais conceitual. E é assim, cara, é cálculo, né? É puro cálculo, não tem nada conceitual. E eu entrei muito novo. Eu entrei sem cursinho e tal, então eu acho que eu não estava muito pronto para tomar esse tipo de decisão. Tava deprimidaço, assim. E foi engenharia faculdade. normal, engenharia de construção. Civil, engenharia civil, exatamente. Aí chegou uma hora eu falei, cara, eu preciso mudar isso daqui, preciso fazer alguma coisa que eu me identifique, que eu me divirta alguma coisa, né? Não dá para ser assim. E fui para administração. Fiz vestibular tudo de novo. Você vê que... Ele passou na Poli, como engenharia, não estava pagando nada. E aí foi fazer fé. Passou na fé. De novo, nem terceirei seu pedido, de tão desesperado que eu estava. Imagina como o cara não é crânio, né? Não, assim, passar na FUVEST 2 vezes não é para qualquer um, né? Mas você sabe que na Poli a gente falava que a prova mais fácil que a gente tinha feito, a última prova fácil que a gente fez era a FUVEST. Acontecia mesmo. Eu tive vários amigos que entraram na Poli e sobrou, sabe, a Naval, que abraçava todo mundo, né? A Naval e os era caras legal. fizeram a Naval e estão super bem, assim. Mas se eu contar uma história, já que a gente está contando história aqui, né? E é legal porque tem a ver com a educação também. Então, no fundo, acho que tudo isso é a primeira vez que eu penso a respeito disso, mas o ciclo se fecha. O dia que eu resolvi largar a Poli, eu estava fazendo, acho que pela segunda ou terceira vez, elétrica, aula de elétrica. E, cara, eu estava motivado para passar, porque eu falei, cara, eu preciso passar nisso daqui, uma hora eu vou ter que passar, então que seja agora. E eu estava indo em todas as aulas, tal. Eu tinha um professor que era russo. Então era super difícil de entender o que ele estava falando, tal. Ele fazia aquelas lousas cheias de cálculo, tal, não sei o quê. E aí chegou uma hora, eu me dispersei por assim, tipo, 15 segundos. Olhei assim, eu não estava entendendo mais nada. Virou grego. E eu levantei a mão, perguntei para o professor, o negócio é o seguinte, eu me perdi nessa passagem, você pode explicar de novo? E aí o professor falou, não posso. Isso daqui era da aula passada, já era, perdeu. E aí eu olhei para o lado para ver se rolava uma empatia assim, com os outros alunos que estavam ali na mesma situação que eu, e todo mundo olhou para mim do tipo, cara... Tamo junto. Isso é problema seu, cara, não tem nada a ver com isso, cara, cada um. Aí eu olhei para aquilo e falei, não é possível que esse seja o melhor jeito de dar aula, não é possível que esse seja o jeito que as pessoas têm que aprender as coisas, né? Quer dizer, você tem que aprender tudo sozinho porque a aula ali é só um pretexto. Saí da Poli, fui fazer festa, adorei, me dei super bem. Administração. A administração tinha tudo a ver e, cara, fiz muitos amigos e o clima é mais leve, né? Porque você está todo mundo trabalhando, está todo mundo tentando construir coisas, então é muito mais interessante mesmo, para mim, pelo menos. Para sua experiência. Para minha experiência. E aí eu sempre fiquei com isso na cabeça, de que eu gostava de falar, obviamente, você pode perceber, e eu gostava de explicar as coisas. Então, eu me preocupava em como concatenar as ideias e como fazer aquilo fazer algum sentido para quem estivesse ouvindo e tal. Então, no fundo, acho que isso calhou com esse buraco de contar para as pessoas o que eu estava fazendo na vida profissional e que isso me ajuda a melhorar também, né? Porque você deve ter passado por isso também
Não tem uma aula na Execom que a gente não sai de lá aprendendo alguma coisa com os alunos. Com Tá certeza. todo mundo contando algum case. Eu, particularmente, gosto de puxar os alunos para contar o que eles estão fazendo. Eu fico cutucando sem parar para como construir ali do que eles estão fazendo. Para ir além da experiência do próprio professor. Essa, inclusive, é uma das nossas preocupações, que é selecionar muito bem as turmas. Porque as turmas elas precisam interagir de uma forma que construa conhecimento, que gere networking, né? Então, toda escola tem essa preocupação, né? Pois é. Bom, no fundo eu acabei em meio de pagamento, trabalhei com meio de pagamento muitos anos. Durante a faculdade. Já durante a faculdade, como eu fui para a FEA, já era mais velho, cara, eu também precisava de dinheiro para me sustentar também. Não era, tudo bem, você não paga a faculdade. Você ficou quantos anos na Poli? Eu fiquei 3 anos na Poli. 3 anos. Aí você foi com uns 21, 22 para a FEA. Para a FEA, fiz em 5, que é o tempo regulamentar. Eu comecei de manhã, mudei para a noite quando eu comecei a trabalhar, então meu cronograma era bem confuso no começo, mas deu tudo certo. Já fui trabalhar com finanças e meio de pagamento. Então, eu estava sempre nessas duas levas. Era na CSU? Na CSU. A CSU era ali na Faria Lima? Na Faria Lima. Cara, você sabe que eu morava em Osasco. Pegava um ônibus que vinha de Osasco aqui para Vila Olímpia. Eu era programador e trabalhava no escritório aqui na Funchal. E passava em frente, assim, eu via lá CSU, Card Systems e tal, o negócio. Você pensava, assim, que negócio é esse? Diabo, essa tranqueira aqui, tava lá ouvindo. Você sabe que foi uma época que eu me dava o luxo de arrumar emprego com compasso. Eu pegava um mapa perto da minha casa, assim, e traçava até onde que eu podia pegar emprego. Não sabia nada de nada, né? Não tinha noção do que é bom, o que não era, mas eu já sabia que eu não queria trabalhar muito longe, nem de casa, nem da faculdade. Isso é difícil mesmo, é duro. Eu estou aprendendo a lição. Tá se mudando para aí. Mas a CSU foi bem interessante, que deu uma visão bem ampla, assim, sabe, porque tinha atendimento, tinha sistemas, tinha um monte de coisa. De uma forma geral, você ficou nessa área de meio de pagamento e tudo mais, mas não, antes disso você foi para a Reckitt Benckiser, né? Depois da CSU. Cara, mas na Reckitt eu passei 4 meses, foi rápido. Tá. Temporada lá. Eu estava fazendo alguns processos seletivos simultâneos, né? E eu passei na Reckitt, fui para lá e aí eu passei na Next, num processo que eu tinha começado junto. Então, engraçado você ter achado a Reckitt no meu currículo. Ele é bom de escarafuchar as coisas. É o stalkeador oficial do Execom Talks. Eu nem falo nada, mas foi interessante. Na Reckitt eu trabalhava com orçamento. Então você saiu de meio de pagamento, passou 5 meses, 4 meses na Reckitt e voltei para meio de pagamento. Então. E parte financeira, então orçamento, planejamento financeiro, essas coisas e tal, né? Teve uma época na Credit Card que foi interessante. A Credit Card se separou entre Itaú e Citibank nessa época. Sim. E a gente tinha que marcar os clientes. Olha que coisa interessante, porque como tinha que ser o mesmo valor para todo mundo, a gente fez um modelo de valorar todos os clientes da companhia, um por um, e separar de forma que tanto um banco quanto o outro recebesse a mesma quantidade de clientes, com o mesmo valor do cliente e com o mesmo número de cartões em cada carteira. Então, todos os cartões foram separados igualmente para os dois lados. Caramba. E foi um processo bem interessante, que eu acho que esse tipo de coisa ninguém mais faz, sabe? Foi legal, foi um processo bacana. Diferente, né? E lá na Max você ficou 3 anos, né? Fiquei 3 anos porque o Bradesco comprou, né? Então, eu continuei a Max depois da Max, né? Porque... Só que aí consolidou então, para todos os cartões. Dentro do Bradesco Cartões, você ficou na Max. Na Max, fazendo a mesma coisa que eu fazia. Mais tempo ainda, né? Mas lá, a gente estava falando um pouco disso de business design, né? E acho que é interessante... O business design, propriamente, eu vi que você fez vários cursos até, né? Sim. Ainda não foi nessa fase, né? Foi nessa fase. Olha que interessante que... a gente vai moldando a carreira de acordo com o que a gente vai gostando, né? Então, você vai pegando coisas e vai olhando para o que te interessa e você vai dedicando mais esforços para aquilo, né? Eu acho que é natural, todo mundo faz isso ao longo de, sei lá, quantos 20 anos de carreira, né? Então você acha mais normal o profissional...
Porque às vezes tem aquela falsa ilusão, né? Eu digo falsa aqui, entre aspas, até que era a sua opinião, de que você tem que desenhar o que você quer para sua carreira, né? E trilhar e falar, olha, eu vou chegar lá, e vou chegar lá, e vou chegar lá, e ir criando os caminhos para isso. Só que o que a gente vê muito mais na prática, né? Conversando com os profissionais, é um pouco aquilo, né? Os caminhos vão se abrindo. Isso. Você vai andando a estrada e a estrada vai aparecendo e você vai... Você usou até um termo interessante. Gostando daquilo, né? Eu acredito muito num tema que é as decisões moles. Eu vou explicar um pouco isso para você. Mas é uma coisa que vem comigo há muito tempo, que nem tudo na vida, e as principais decisões, elas não são decisões duras. Que você tem que decidir, eu vou para finanças ou eu vou para, sei lá, música, né? Essas decisões muito duras, elas são muito raras na nossa vida. Por quê? Porque você constrói elas como decisões mais moles. Como que você faz isso? Vim aqui na Execom, vou fazer um curso de e-commerce. Por que eu estou fazendo esse curso de e-commerce? Eu trabalho com e-commerce? Não, eu trabalho, sei lá, em operações numa empresa numa indústria. Mas eu acho que e-commerce pode ser legal. Então, beleza. Como que você caminha para essa decisão? Vai lá, faz um curso, entende se aquilo lá é legal, cria um networking voltado para isso. Na sua empresa, você começa a achar quem que é o cara de e-commerce ali e tal, começa a conversar com ele. Então, assim, as decisões não são assim, de um dia para o outro, você acorda e fala, putz, eu vou mudar de carreira, eu não sou mais finanças, eu sou e-commerce. Você vai construindo isso de acordo com o que você aprende, com o que você conversa, com a rede que você constrói. Genial. Essa minha jornada para acabar em business design começou lá. Então, assim, eu era financeiro, cuidava de planejamento financeiro, essas coisas, mas eu gostava dessa parte um pouco mais de análise de campanha, análise de resultado de cliente e tal, uma coisa um pouco mais analítica fora de finanças. Porque né? a mais finanças, CRM. ela tem uma discussão grande em cima disso, mas é uma matéria de humanas, né, com um conteúdo de exatas muito forte. Sim. Mas finanças, tudo bem. Tecnicamente, finanças é exatas, mas o que mexe a finança, o macrofinança, é gente, né? É gente, mas vamos lá. Finanças em grande empresa é bem diferente das finanças que você vive no seu dia a dia, sabe? Porque você vai lá, pega um sábado, assim, abre as planilhas e dá uma olhada lá como é que está a saúde da sua empresa, do seu caixa, da sua vida pessoal, se dá para trocar de carro, se dá para comprar um presente para sua esposa, alguma coisa assim, né? Tem essa coisa de você tem mais comando. Empresa grande, você tem 300 mil pessoas no departamento financeiro, tem um cara que faz orçamento, tem um cara que fica cobrando para ver se a pessoa está gastando muito para cortar, tem um cara que fica cobrando porque o cara falou que ia gastar e não está gastando. Então tem gente que fala, existe essa função nas grandes empresas que fica cobrando para você gastar mais. Existe isso. Porque senão você vai perder orçamento, ano que vem você não vai poder gastar com marketing o que você achou que você ia gastar. Então, assim, você é um pedacinho ali, sabe? Você é um processo. O departamento financeiro de empresa é um processo. E você é uma parte desse processo que executa aquilo lá. E todo mês é igual. Todo ano é igual. Tem ciclos, né? Então, você virou o mês, rasga tudo aquilo que você fez mês passado, porque você vai começar tudo de novo, tudo igual, não muda muito e tal. É uma parte super importante da empresa, e eu não estou tirando mérito disso, eu aprendi muita coisa nesse meio, mas assim, é processual. Se você não se encaixa nesse perfil, você vai acabar buscando outras coisas, e esse background vai te apoiar para fazer outras coisas também. Então, foi mais ou menos, não sei se ficou confusa a história, mas... Eu entendi, acho que ficou claro. E você trouxe um insight que eu achei interessante, que você falou que você focou no que você gosta. Né? Eu acho que aí as pessoas deixam um pouco e talvez se acomodem um pouco, sabe? Porque você focar de fato no que você gosta, no que você faz sentido e onde você acha que você consegue contribuir melhor para o negócio ou para sua carreira, ou que você consegue mexer nos números de forma mais prática, sabe? Mexer ponteiro, eu acho que é nisso que as pessoas deveriam focar um pouco mais, né? Perfeito. Às vezes eu acho que, sei lá, por mais que não faça sentido para você, mas se aquele caminho que você gosta, siga. Eu acho que é um pouco isso.
E tem várias... Dá para contar... Dá para falar um tempão disso, porque né? eu imagino que você, como construiu... Quando você trabalha com business design, você toda hora está construindo o que não existe. Exato. E você fala, cara, mas você está construindo... Cara, tem uma montanha aqui, eu imagino que deva ter, que é uma montanha de oportunidade. Eu vou atrás dela, mas a montanha está lá? Não, ainda não, mas vai estar. Vai estar. O processo de business design, ele é muitas vezes como que você junta as peças do quebra-cabeça de um jeito diferente, sabe? Na realidade, as peças normalmente elas já estão lá. Então, você se apropria dos ativos que tem e só troca alguma coisa para criar novos negócios, né? Uma fala... Agora eu estou lembrando da nossa aula de Design Thinking e Business Design, né? Que eu falava que a gente tinha que lutar contra essa coisa de pensar fora da caixa e sair da zona de conforto. Tal. Todos os jargões aí do esses jargões corporativo. Exato. Porque, no fundo, você tem que trabalhar dentro da caixa. Saber o tamanho da caixa direitinho te faz com que você consiga focar mais. E eu acho que isso tem a ver com isso de gostar do que você faz. Se você gosta daquilo, se você acha que aquilo vai ser a sua profissão, se você acha que é daquilo que você quer viver, se é aquilo que você quer trabalhar 8 horas do seu dia, 10, 12 horas do seu dia, então você precisa se aprofundar naquele tema. Você precisa virar alguém que possa falar com propriedade. E é uma coisa que você vai fazendo aos poucos, mas você precisa estudar aquele tema e ser conhecido. Né? Tem que querer. E teve a ver o estudo do business design com a sua migração para o Shop Fácil? Teve, cara. Teve muito a ver. E foi até um pouco antes, tá? Eu tive muita sorte também na vida profissional por conta de uma série de fatores. Mas, assim, vindo da Max, eu era um dos poucos profissionais que falava super bem inglês dentro do Bradesco, que era tinha executivos brilhantes, mas que vinham de agência, vinham de outro repertório, né? E aí acabaram aparecendo alguns projetos com Banco Mundial, com Bill Gates Foundation, tal, essas coisas que precisavam de gente que falava super bem inglês. Como que você aprendeu inglês? Inglês, cara, eu aprendi... Jogando. Não. Eu aprendi grande parte jogando, sabia? É mesmo? Jogando MMORPG, ficava a madrugada inteira lá de moleque jogando, tinha que falar inglês, né? Eu acho que eu também, com essas coisas da vida, né? Mas eu fiz aula também, quando eu era bem pequeno, aprendi. Eu fiz aulinha também quando eu era moleque, mas jogando foi onde eu pratiquei muito. E entender o que a molecadinha tá falando em inglês, assim, é difícil no começo. É difícil pra caramba. E isso acho que é uma dica que eu dou pra todo mundo que tá começando na carreira. Saiba falar inglês e saiba falar bem. Não pode ser aquele inglês que você... eu me viro. Já fui viajar para os Estados Unidos e eu me viro. Não, cara. Tem que saber bem. Tem que falar como se estivesse falando em português. Porque daí começam a aparecer essas oportunidades. Porque né? o inglês, numa grande empresa, Vila, por exemplo, na Claro hoje, quando você pega algumas funções com nível um pouco mais analítico e tal, é obrigatório? Depende da função, de verdade depende da função. Mas acaba sendo excludente? Eu acho que é excludente para muitas funções. Para a maioria das empresas hoje, se você não tem... Tem empresas que já pedem uma terceira língua já como largada, né? Eu deveria falar em espanhol muito melhor do que eu falo, por exemplo. Mas falando muito bem inglês, você consegue se encaixar, né? Volta e meio, básico, né, hoje em dia. Brota fornecedor que vem da Gringolândia, você tem que falar com o cara, você precisa saber, entender, né? Então... Se você não é essa pessoa, a empresa precisa achar uma pessoa que faça esse papel. Então, eu acho que é um papel é um espaço que você não pode perder dentro das empresas. A oportunidade passa, né? Exato. É um skill, né, importante para... E é fácil, né, Jean? Sabe? De verdade, não é alguma coisa que você precisa se dedicar uma enormidade e você sai muito na frente. Então, eu acho que vale para muita gente. Isso é uma coisa que eu recomendo para caramba, para quem está começando a carreira. Não deixar essas oportunidades passarem, tá? Numa dessas, eu fui fazer pago pelo Bill Gates. Olha que bacana. O Bill Gates pegou do dinheiro dele $1 milhão, que naquela época era muita coisa, e pagou para o Bradesco fazer um projeto com a IDEO, que é uma empresa americana de Design Thinking Business Design, para inclusão financeira. Olha que loucura isso aí, né? E aí fui eu
lá com a Ideal, conversei e tal, e achei incrível, cara. Um processo muito diferente e fácil de construção de novos negócios com um framework bem certinho. Então, assim, sei lá, com 2, 3, 4 semanas, você saía com alguma coisa que parecia fazer sentido. Eu vinha já de uma época de produto que era bem diferente, que eu não falava com o cliente, né? Você desenvolvia novos produtos baseado no que o seu chefe estava mandando você fazer, no que alguém achou que era legal, ou do que a concorrência fez e você quer copiar. Então, assim, eram coisas que você nunca ia virar um produto ultra inovador, era mais do mesmo ali. E nesse processo da Ideal eu saquei que, cara, esse modelo é diferente, não é um modelo de consultoria tradicional, que brotam os PowerPoints. Não, sai com um resultado interessante ali, com foco no cliente, com foco nas pessoas, né? Hoje é muito fácil você ouvir as pessoas falando de foco no cliente e tudo mais, mas naquela época era meio novidade. Tá? Uhum. E aí foi que eu me tornei esse business designer aí. Isso foi um curso? Não, foi um projeto. Um projeto? A gente contratou eles como uma consultoria. Ah, que legal. E o processo de consultoria envolvia ter alguém dedicação full-time para montar. Então eu fui lá para São Francisco e fiquei lá com os caras. Isso que eu ia te perguntar, se foi aqui ou lá. Foi lá. Foi lá. Fiquei lá com os caras vendo qual que era o processo dos caras. Quanto tempo durou essa imersão? Então, o projeto durou 2 meses, mas a minha imersão foram 2 semanas. Então, uma num pedaço, outra na outra. Então, mas eu achei incrível, porque era fácil, sabe? Era uma coisa assim que não era um bicho de 7 cabeças. E mais, quando ela e eu defendo isso até hoje, o processo de construção de novos negócios ele tem que vir de dentro da empresa. Porque quando você conversa com a liderança, você fala com muito mais propriedade. O cara entende muito mais aquilo que você está falando. Tem muito menos chance de virar um PowerPoint bonito que ninguém vai executar, sabe? Tem 2 termos, né? O design thinking e o business design. Sim. Como que eles se conversam? Como que é a relação deles? Boa. O design thinking ele é mais voltado para a inovação pura, às vezes até com objetos físicos, sabe? Não necessariamente com plataformas e tal. O mouse saiu de um projeto de design thinking, né? Então tem uma coisa de desenho industrial até junto com o design thinking. E aí você chega para alguém e fala, eu preciso resolver esse tal problema, sai lá para resolver. Então, design thinking é uma metodologia de resolver problemas complexos, que envolvem muitos stakeholders, muita gente diferente ali que tem a ver com aquilo, né? O business design ele se apropria disso para a construção de negócios, de fato. Então, assim, o mouse é uma ferramenta do business design, é o design thinking. Exatamente. E aí, por exemplo, o mouse não é um novo negócio, né? Ele pode ser uma linha, um produto novo, alguma coisa assim, mas ele é um pedaço de um computador, sei lá, né? Ou de uma outra coisa. O business design é meio isso. Então, você quer montar um novo programa de fidelidade que vai gerar receita nova e vai... Ou o marketplace, que a gente fala tantas vezes e tal. O Shop Fácil ele foi um projeto que saiu de um business design? Foi um projeto que saiu desse modelo, sim, exatamente. E explica aqui que é o Shop Fácil, o tamanho dele hoje, como que foi? O Shop Fácil, cara, foi o primeiro marketplace de banco do mundo. Só isso? Só isso, mas também, coitado, né? Ele hoje não prosperou tanto. Não prosperou tanto quanto outros. E a gente até sabe onde que eu errei nesse caminho, sabe? Então teve vários erros ali no meio do caminho para ele não virar hoje um Mercado Livre da vida, né? Ele parou no meio do caminho ali. Mas foi super interessante o projeto. Ele juntou, sei lá, quase 200 lojistas dentro dele. Naquela época a gente tinha que explicar para as pessoas o que era marketplace, né? Então todos os bancos estavam muito acostumados a fazer promoção nas lojas terceiras, né? Então, o Shop Fácil, antes de ser um marketplace, ele era uma página de afiliados. Então, ele jogava lá o cara para comprar na Saraiva, sabe? Então, tinha um bannerzão lá no banco, você clicava e caía na Saraiva. Eu lembro que você fechava a conta e abria o Shop Fácil. Isso, exatamente. Esse era o meu principal canal de comunicação. Era o hack dele. O growth hack. Exatamente.
E é engraçado, porque se você pegar a conversão desse canal, eu acho que hoje eu já posso falar, porque faz tantos anos, né? Era 0,006%. Uau. Muito baixo. Muito baixo, né? Então, assim, o Shopfácil era a top 3 em acessos de varejo, mas não era top 3 em vendas. Por quê? Porque ele tinha muito acesso, Todo mundo lá pra dentro. mas não vendia O nada. modelo de marketplace, como você falou, estava sendo criado naquele momento. Sim, né? exatamente. Não existia. O Mercado Livre ainda era conhecido por ser de C2C, né? Consumer to consumer, vendendo produtos usados. Americanas não era ainda não era marketplace ainda nessa Não época. era. Tinha o não era. Submarino naquela época. Né? Que também não era. Que não era Não varejista marketplace. normal, exatamente. Marketplace quem tinha de Mercado Livre. Mercado basicamente. Livre. Mercado Livre e tal. Mercado Livre. Mas aí quando as pessoas falaram, você é tipo Mercado Livre, eu falava, não, de jeito nenhum, porque Não, imagina Mercado Livre isso é usado e tal, dentro do banco, alguém ouvir falar disso, me matava, já cortava o projeto rapidinho. Mas tinham outras iniciativas ali, tipo o Buscapé, por exemplo, que ele conseguia juntar um monte de produto no mesmo lugar, mas ele não fechava a transação dentro do Buscapé. No fundo, ele jogava para a loja. Né? Então, essa virada de chave de ter um checkout proprietário eu acho que foi um super tiro certeiro que o Shopfácil deu, sabe? E claramente eu vejo que é aí que tem valor mesmo. Então, estava certo. Eu não acho que estava errado, não. É um modelo importante. Soube usar as ferramentas corretas para rampar. Perfeito, Jean. E assim, igual tem aquele momento lá da aula de elétrica que eu desisti da Poli, eu tive um momento dentro do Shopfácil que eu fui lá defender para o Bradesco, o Shopfácil é legal, tal, não sei o quê. Vamos fazer algumas coisas inovadoras de meio de pagamento aqui. Vamos, por exemplo, saber quanto é o limite do cliente, quanto que ele consegue pagar, quanto que ele tem de saldo que ele consiga executar aquela transação antes do cliente fechar. E aí usar essa informação para direcionar o cliente para o produto correto, já com uma pré-autorização que o cliente clica e compra sem muito estresse, ou tem um limite extra quando ele compra no Shopfácil. Vamos começar a mexer em frente bancária dentro do varejo? Para não mostrar para ele um produto que eventualmente ele não possa comprar. Né? Exatamente. Era isso que eu queria fazer. Né? A gente vivia uma época em que acesso a crédito, cartão de crédito não era para todo mundo. Exato. Né? E eu vou te falar, o que eu queria fazer eu queria ter um modelo que eu comprasse um celular, e celular, assim, até hoje é o que mais vende, né, nesse tipo de varejo, né? Hoje é no Shopfácil. Eu queria conseguir vender... No notebook. DVD player. Pois é, tem umas coisas malucas lá ainda. Olha, já não tem saldo para vocês, R$6,90 já não deu. Eu queria ter um processo de parcelamento dentro do banco em 36, 48 vezes. Imagina você botar um iPhone lá para vender, parcelado em 48 vezes, com o banco subsidiando esses juros, com a garantia de que você vai ficar atrelado no banco. Você não vai cancelar sua conta por um tempão, né? 4 anos ali. E o banco já faz... Agora. Exato, cara, exato. O que Itaú fez agora... Caraca, bicho. Eu queria fazer aquilo com qualquer produto, não só com iPhone. Eu queria vender qualquer coisa. Eu queria vender TV em 48 vezes dentro do Shopfácil. E aí, assim, foi um papo interessante. Eu não estou tirando mérito do Bradesco, eu acho que ele estava certo em alguns aspectos. Porque ele falava para mim, olha, você é um outro CNPJ, cara. Shopfácil é um CNPJ separado. Eu não era mais bancário. Eu era do sindicato das Lan Houses dentro do Shopfácil. Tanto que diz aqui, né? Shopfácil.com, uma empresa Bradesco. Uma empresa Bradesco. Então, eu não posso... Eu, Bradesco, eu vi isso, né? Do Bradesco. Eu, Bradesco, eu não posso passar as informações por sigilo bancário. Você não é banco. Então, nessa hora, quebrou as pernas do Shopfácil. Então, assim, se o Shopfácil tivesse conseguido fazer essa virada e aprovado esse tipo de coisa, imagina ter um parcelado em 48 vezes que só cliente Bradesco pode ter. Mas eu acho que faltou um pouco também de mentalidade varejista até na direção. Se ver como um varejista e não como um serviço bancário. Com certeza, com certeza. Você pega o Banco Inter, por exemplo. O Banco Inter está fazendo um papel lindo, maravilhoso, de tirar o chapéu,
E assim, parabéns para quem está ocupando lá. E aquilo, cara, eu peguei, a minha primeira impressão é que não gerava receita. E pelo contrário, está gerando uma lucratividade bem interessante para o Banco Inter. Porque ele pega a comissão, transforma em cashback, mas sobra um delta ali, né? Então, sim, é um modelo bacana. Mas, por exemplo, vi uma pesquisa do Inter falando para um cliente aberto, cliente Inter. Cliente Inter, por que você está aqui? Era assim, bem direto, assim, não tinha muita essa requinte de sofisticação, não tinha papinho, sabe? Uhum. E assim, o ponto principal era cashback. Então, quer dizer, e assim, com 60% dos clientes do Inter acham que o maior valor do Inter está no cashback da plataforma, do marketplace do Inter. Então, assim, tem essa coisa de conseguir aproveitar os ativos que a empresa tem, né? Então, o papel do business designer é esse, sabe? É como que você concatena tudo isso, mas usa esse ativo. Não pode ser uma coisa que você deixa ele meio de lado. Não adianta você ter um monte de cliente se você não está falando alguma coisa que traga vantagem para eles, né? Então, precisa usar, precisa saber usar. E claramente aqui, né, foi o momento que o e-commerce entrou na tua vida profissional, né? Você foi se tornando um especialista não só em e-commerce, mas em marketplace. Não à toa também que é o coordenador do módulo de marketplace Scale Up via marketplace, né, do MBA e também da imersão em e-commerce, né? E aí, então, diante desse cenário, eu acho que foi até nesse momento até que você se aproxima do e-commerce Brasil ou foi só depois? Foi só depois, foi durante a VTEX mesmo. Foi com a VTEX, né? Mas, de fato, caberia, né? Mas, basicamente, você traz aqui o motivo pelo qual o seu ciclo se encerra lá e aí de lá você vai para VTEX. Exatamente. Você vê que encaixa bastante coisa, né? Esse papel do business designer, ele também tem essa coisa de estar construindo novos negócios. Quando não tem mais novo negócio para você construir, começa a ficar outra coisa, né? Entendi. Vira um cara de operação, vira um cara de e-commerce, vira um cara disso. Eu não sei. Não. Com certeza eu te conheci já na VTEX. Já então. Na VTEX, exatamente. E eu estava querendo vender para você, né, Jean? Conseguiu? Consegui, de algum jeito ou de outro, até consegui. De algum jeito ou de outro. Ficou o modelo de atribuição marca, não? Não sei. Que em algum momento passou. Na verdade, o primeiro contato comercial que eu tive foi com um dos scriptiles, o Pedro, provavelmente. O Pedro, que era comercial, né? Sim. Foi meu primeiro contato. E ele, na realidade, foi junto com o Felipe Delacqua. Isso. Que, no final das contas, eu acabei fechando com ele, né? Com o Felipe Delacqua. Mas você fez com certeza parte do modelo de atribuição. Sim. Você me ajudou a tomar a decisão. E aí, olha, isso é interessante até, Jean. Talvez um dos motivos de eu ter saído da VTEX, tá? Tinha esse lado... O Jean foi o motivo de você sair. Não, ao contrário. É o meu jeito, talvez. Porque eu tinha esse papel comercial, mas eu nunca fui um cara de fechar e ficar enchendo o saco do cliente até ele fechar, assinar o contrato e tal. Eu acreditava muito nesse papel de atribuição mesmo. Então, eu conversava com todo mundo, via quando encaixava, obviamente, e tentava empurrar ele para... fica um pouquinho mais perto da VTEX, vai um passo por vez, assim, né? A Luísa Trajano, nas palestras dela, ela fala sobre a rejeição que o brasileiro desenvolveu a nomenclatura vendedor, né? Então, hoje em dia, você vê que tem o Key Account, Business Developer, e aí, SDK, não sei o quê. Tem um monte de nome para vendedor, para vendedor, né? E o Business Designer, muitas vezes, também é um vendedor. Comercial, é um vendedor. Porém, na minha trajetória, o Villa, eu nunca o vi como efetivamente um vendedor, porque a cabeça dele trabalha entendendo o posicionamento do seu negócio e desenhando, de fato, a solução sistêmica para ele, que no caso, na época da VTEX, era isso que ele vendia. Então, quer dizer, deixa eu entender teu negócio. Então, de fato, eu não via como um vendedor, eu te via justamente até como como o próprio termo diz, né? Um business designer. É isso mesmo. Então eu te via assim acima do bem e do mal, da briga por comissão. O interesse não rolava, né? Não rolava, porque eu estou falando com um cara técnico que está estudando, está analisando o meu negócio para aplicar uma solução sistêmica que vai
potencializar as minhas ferramentas de negócio. Porém, é raro isso. Né? É raro as empresas que chegam nesse nível de, entre aspas, assim, né, monetarizar, não seria o termo, né? Vou usar aqui uma analogia, né? Despolitizar essa conversa de venda de uma conversa de solução, né? É verdade, Jean. Você tem... E eu acho que precisa, é um papel que precisa, sabe? Precisa ter alguém que você possa conversar e que fale a real, fale, não precisa agora, ou Mas precisa. Aí se a empresa pega e só reconhece o last click, fica difícil. Exatamente, é isso aí. Eu não era o cara do last click, mas eu certeza que eu influenciei muita gente aí na tomada de decisão. Com certeza. E eu falei com muita gente, Jean, sério, você não faz ideia quanto PowerPoint que eu já fiz, quanta empresa que eu fui atrás para ver onde que se aproximava ou não. Então, foi um projeto bem interessante. Eu me diverti bastante, pelo menos. Não, com certeza. E foram 2 anos e meio, né, praticamente. Sim, exatamente. E de lá, né, você foi para a sua atual casa. Sim. Né? E fui num modelo assim também, né? Então, eu fui vender para Claro. Eu fui lá, Claro, negócio é o seguinte, eu sei que você não quer montar um marketplace, mas você tem, sei lá, 80 milhões de clientes. Será que você não devia estar vendendo geladeira, além de vender plano de celular? Porque plano de celular é chato, né? Tipo, por mais que você queira, todo mundo precisa de um plano de celular, mas você não acorda pensando, nossa, olha que campanha bacana para vender plano de celular. É um negócio que você não vê, é igual a água, né? A água você liga na sua casa e você esqueceu que ela existe. Quando você começa a vender outras coisas, quando você começa a ter uma pegada digital maior com outros produtos, a conversa fica mais interessante, né? E aí que a gente volta para o exemplo do Banco Inter, né? Exatamente. Também, banco é a mesma coisa, né? Banco você só lembra quando está devendo, quando tem que pagar juros, quando tem que pegar fila, tarifa caindo sem você usar. Exato. Imposto de renda, cara, para mim é o dia mais triste do ano, é o dia da declaração do imposto de renda. Nem fale. Mas é isso, aí eu fiz essa virada, porque eu acho que o pessoal achou que... Não sei se eles queriam o marketplace, mas eles acharam que essa pegada fazia sentido de ampliar a visão da Claro, né, para outros negócios. Você já está há 3 anos lá, né? 3 anos, mais que 3 anos. Hoje, quais são os seus projetos? Boa. Já fiz um monte de coisa lá na Claro, de publicidade, de data insights, quer dizer... Já participamos lá, a Intim Store participou. Verdade. Aliás, ficou bem legal, cara. Obrigado pela presença, foi bem interessante. Qual que era o nome do projeto? Era o Push do Bem. Push do Bem. Eu vou contar agora o Push do Bem. Momento Jabá. Quero saber o que é o Push do Bem. Momento Jabá da Claro aqui. O Push do Bem é o seguinte, durante a pandemia, a gente viu que estava tudo muito... difícil para as empresas, né, para os empreendedores e tudo mais, principalmente os caras de bairro. Tá? Então, o Jean entrou na amizade, né, porque eu pedi para ele, mas assim, não era exatamente para ele. Era para essas lojinhas que tinham que fechar as portas naquele momento, mas queria vender. Então, ela tem que continuar vendendo, muitas vezes não tem o e-commerce funcionando e tem que divulgar. Então, o que a gente fazia? A gente pegava, por geolocalização, os nossos clientes que moravam ali perto da loja da pessoa, e ele disparava um push, uma mensagem, uma notificação no celular dessas pessoas. Então, o cliente, claro, começou a receber notificação no celular dos varejos do bairro onde ele morava. Então, aquela padaria da esquina, a lojinha de armarinho, e por aí vai. Então, teve alguns casos super legais, tipo, teve papelaria em Minas Gerais, que depois o cara mandou uma mensagem falando, pô, vendi pra caramba, porque... todo mundo lembrou que tinha que dar papel para as crianças escreverem e tal, e eles fizeram uma mensagem bacana, virando um pouco esse lado. Então, foi interessante. Foi um projeto grátis para quem estava anunciando. Né? Então, a gente fez um disparo grátis para todas as empresas que quiserem sem participar. Ah, que legal. Projeto bacana. Foi bem legal. E aí, os próximos e o atual? Tudo bem. E aí, acabei saindo um pouco desse lado de publicidade e agora eu cuido de um projeto chamado... Projeto não, é meio que uma área chamada Martech. Não sei se vocês já ouviram falar dessa história. Já, trouxemos aqui o Léo Nares, falando muito sobre Martech, então, mas avança aí no tema, explica para a nossa audiência. Boa.
Então é o seguinte, que nem Marketplace, há 10 anos atrás, eu tinha que entrar na reunião com o lojista explicando o que era Marketplace, porque o cara nunca tinha ouvido falar do termo. Eu acho que Martech vai ser isso. Daqui a 10 anos, todas as empresas vão ter alguém responsável por esse bloco. Por que isso? Porque cada vez mais a gente fala de dados, né? Então, as empresas têm muitos dados sobre seus clientes e tudo mais. Tem a LGPD que controla um pouco isso. Então, até onde que você pode ir, onde você não pode e tudo mais. Mas você quer usar esses dados para comunicar de uma maneira melhor com o seu cliente, usando isso para personalizar, usando isso para passar uma mensagem que você é uma empresa omnichannel. Por que eu digo passar uma mensagem? Porque a gente sabe que na prática o cara, para ele ser omnichannel de verdade, ele vai precisar mudar processo pra caramba, de volta da loja, o vendedor comissionado, tem um monte de coisa que atrapalha essa visão omnichannel. Mas a comunicação é uma delas. Se você começa a disparar, manda um e-mail, manda um SMS, manda um push, manda um monte de coisa para o cliente, cada um de um produto diferente, ele entra no site, vê outra coisa diferente, já quebra essa imagem para o seu cliente de que você é uma empresa omni. Então, o Martech ele vem para ajudar isso. Então, você entrou no site, imaginando no futuro, quando esse projeto acabar, né? Está sem sinal na sua casa. Você entrou no site, no celular, né? Viu lá um banner da Claro, vai estar falando para você, olha, está sem sinal na sua casa, não precisa me ligar, eu já sei, às 3 horas da tarde volta. Eu tenho essa informação hoje? Tenho. É a mesma informação que o atendente iria falar para você. Por que não botar num banner personalizado lá, ao invés de ter a Anitta lá na cara da Claro? Já geolocalizado e personificado a identificação dele. Exato. Então, usar muito essa coisa do login, né? Então, você se loga no site, você tem cookie pra caramba. Então, vamos dar um valor para isso. Vamos usar esse cookie para alguma coisa. O foco é na melhora da experiência do consumidor. Não é nem tão comercial assim. Então, tem um pouco comercial também, porque eu quero vender, né? Eu quero engajar o cliente, eu quero entender quem que vai comprar, quem que tem mais probabilidade de compra, né? De qualquer coisa. Então, mas em tese é para qualquer comunicação digital. Você melhorando a experiência, você pode alavancar no final em vendas. Isso, exatamente. O único jeito de vender mais não é massacrando mais o seu cliente de mensagem, é falando melhor, falando o que ele quer ouvir, né? Falando o que ele precisa. Até porque hoje em dia a gente é massacrado de mensagens, queiram ou não, né? Exato. Então o ponto é tentar imaginar o que... Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu uso muito aquele aplicativo Zoom. E dado o momento eu cadastrei lá um Nintendo Switch que eu queria dar de presente. Aí eu comprei o Nintendo Switch. Só que, cara, eu nem acho que eu quero comprar o Nintendo Switch até hoje. Fica me mandando toda sexta-feira. Toma um videogame. Mas já foi. Você continua sendo massacrado por isso, né? Porque ele não conseguiu pensar o que mais que você pode querer, né? Como que você faz essa mensagem? Como que você muda? Cara, principalmente em empresa grande, você tem muita dedicação para criar sistemas e blocos de analytics e de next best offer e de vamos entender o cliente. Só que daí, para você sair disso, para executar, tem um longo caminho, né? Então, tem muitas áreas envolvidas nesse processo. E é mais ou menos esse o meu papel lá na Claro, de concatenar todo mundo junto e construir um ecossistema lá dentro de comunicação, inteligência, oferta, canal. Vamos respeitar o melhor canal para o cliente e personalizar tudo isso, inclusive com mídia externa. Então, é bastante coisa. E dar aula, né? Como que entrou isso na sua vida? Em que momento assim que você foi nessa direção? E por que você dá aula? Por que eu dou aula? Eu dou aula porque eu gosto. Então, de novo, a gente volta nessa coisa de fazer o que você gosta, né? Eu gosto de dar aula, eu gosto até de preparar a aula. Eu gosto de pensar como que a gente vai construir o raciocínio, como que você vai sair do exercício que a gente estava falando, né? Qual que é o que o aluno, que a pessoa que está ouvindo aquilo que você está falando, do que ela vai lembrar quando acabar a aula, né? Essas coisas eu gosto muito de... O takeaway, exatamente. Eu gosto muito de pensar.
Eu acho que eu comecei a dar aula porque eu estava nessa necessidade de aparecer para o mercado como um profissional de e-commerce que entende, que é respeitado, tudo mais. E dar aula, eu acho que é um jeito disso acontecer, né? E eu também queria entrar no mundo acadêmico, mas sem precisar ter aulas também, né? Então eu achei que era um bom jeito da gente de concatenar tudo isso e ter nomes como Execom no meu currículo sem precisar fazer um MBA da Execom, né? Então olha que legal, é um jeito bom de participar disso daqui e aprender. Eu tô brincando com isso, né? Mas cada aula que eu dou é um MBA que eu aprendo também, né? Então você tem muito mais case, muito mais repertório dando aula. E dando aula você aprende mais, porque você tem que tem que estar preparado, exatamente. E além uma coisa que eu acho incrível é quando a gente olha os alunos, né? Parece que não, mas são tantas experiências, tantas visões de mercados diferentes, noções de vidas, de momentos totalmente diferentes que acaba levando isso para a turma, né? Com certeza. E essa ideia que você falou que gosta muito de fazer com que o pessoal participe e se envolva nas aulas, acaba trazendo tudo isso, jogando tudo pro alto, né? Exato. E se acaba criando um networking novo, né? Então, tem muita gente que me procura falando, pô, eu estou precisando contratar um gerente de e-commerce. Ah, mas que tipo? Do quê? O que você vai querer fazer e tal? E aí você tira isso dos alunos, né? Você vê, a gente tem o STEP na Execom, e o STEP eu acho incrível, um processo muito legal de construção de coisas novas. Para quem não conhece, né, é o projeto de fim de módulo, né, onde a gente aplica na prática conhecimento que foi abordado durante todo o módulo, não é isso? Exatamente. E o jeito que a gente faz online é legal, porque o professor pode entrar ali na sala que os alunos estão montando o STEP e fica ali só ouvindo, né? Só vendo como que cada aluno concatena as suas ideias, quem que está trazendo o quê, tal, não sei o quê. E isso traz um repertório muito legal para você usar para o mercado. Então, quando alguém me pergunta quem indicar para tal vaga, não sei o quê, eu conheço bastante gente porque, no fundo, eu já sei como essa pessoa trabalha. O STEP é um jeito de fazer um trabalho. É um trabalho que, tudo bem, ele é só para a escola, mas ele poderia ser na prática também, né? Então, no fundo, você está dando repertório para as pessoas poderem trabalhar com aquilo, né? Para quem está acompanhando a gente não sabe, o nosso STEP substitui a prova, né? A gente não tem prova, né? Porque na prova você vai medir se o cara decorou ou não, né? A ideia é ver se ele sabe aplicar na empresa aquilo que a gente colocou na aula, né? Essa que é a ideia. Exatamente. E o tempo voou, né? Não, é sério que a gente Já acabou? Não, pera aí. Não dá para ter um extra aí, Jean? Só acaba quando acaba, né? Assim, Pô, mas a gente tem tanta coisa para conversar aqui. tem muito, muito mesmo, né? Mas me fala um pouco, assim, eu gostei dessa pergunta da última vez, eu vou roubar, Henrique. O que você tem estudado ultimamente? O que você tem lido aí? Quais têm sido os seus interesses aí ultimamente? Essa é boa, hein, cara? Essa é boa. Eu vou te dizer, eu tô tentando me distanciar assim dessa vida política brasileira, que a gente tem um monte de notícia todo dia. Tá uma delícia, é uma coisa meio massacrante, né? E o jeito que eu faço isso é abstrair, né? E o jeito que eu gosto de abstrair é lendo coisas assim ultra abstratas sobre a humanidade. Então, a gente, em vez de estar olhando aqui para a próxima semana, vamos pensar para os próximos 50 anos, né? Quando a gente estende o prazo, quando pensa um pouco mais no longo prazo, essas coisas passam a ter pouco sentido, pouca influência na nossa vida, né? Então, eu li 2 livros legais ultimamente. Um é How to Prevent... Não, é um do Bill Gates sobre como sair do aquecimento global. Eu esqueci o nome certinho do título. E ele dá um pouco assim de tipo quem que consome mais carbono, tal, onde que a gente pode melhorar. E assim, não tem muita coisa prática, né? Não é do dia a dia, mas assim, tem... Esse aqui? Isso, como evitar um desastre climático, é isso mesmo. Pessoal que está querendo saber, a gente vai colocar o link aqui na descrição. Boa. Livro super legal. Que ano que ele escreveu esse livro? Tem aí? Acho que faz uns 1 ano, 2. Ah, é recente. É super recente. Uma das coisas legais, ele fala que cada quilo de concreto
solta 1 quilo de carbono. E assim, às vezes a gente está pensando em não comer carne, né? Quando na realidade morar num apartamento já é um problema, né? E construir é um problema. E a gente está construindo cada vez mais, né? Então, o mundo, né? Como humanidade, a gente está consumindo mais e mais concreto. E o concreto é um dos principais fatores de aquecimento global. Então, assim, eu não sou nada, eu não sou o maior entendedor do assunto, mas eu estou me dedicando para essas coisas assim mais longo prazo, para tentar escapar das notícias da semana. Para ficar com mais são, assim. Exato. E algum livro de cabeceira que te marcou aí na tua trajetória? Livro de cabeceira? Se tivesse que dar de presente para alguém, assim, aquele cara, trainee, acabou de chegar lá pro Vila, você fala, cara, dá um livro para esse cara. Não. Tem um livro muito bom que eu gosto bastante. Você falou de trainee, então a gente volta um pouco para trabalho, né? E é um livro que eu gosto para ter esses preceitos básicos de com quem que você tem que trabalhar, como escolher as pessoas certas, tal. E chama Good to Great. Não sei como é o nome em português, deve ser bom para melhor, alguma coisa assim. Mas é um livro que fala muito sobre como que as organizações devem ter foco e as pessoas, você tem que ter pessoas boas do seu lado, não interessa muito se elas são a função delas. Então, encontrou uma pessoa boa que é complementar a você, não necessariamente que seja exatamente igual, né? Aproveitando a diversidade, mas que seja uma pessoa que você sinta que vai dar entrosamento, que ela é inteligente, que ela tem vontade de trabalhar, tem uma ética de trabalho boa, traz ela para o time e depois, com certeza, vocês vão se encaixar para descobrir o que fazer. Ela mesma vai te dar esse drive, né? Então, eu gosto bastante desse livro aí. Jim Collins, né? Chama Do Bom ao Excelente. Do Bom ao Excelente, é isso aí. Good Caro to livro, Great. cara. Caro? 87 no Kindle. Pô. Capa dura, R$237, cara. Então talvez eu não desse esse livro pro meu trainee. Mas é interessante o conceito. Mas olha só, vamos como a colocar gente, o link aqui na descrição também. Olha como a gente fecha o ciclo daquilo que a gente falou. Lembra que a gente falou lá no começo do nosso podcast sobre aprender inglês e ser excelente no inglês? Então você não precisa comprar esse livro no Kindle brasileiro. Vai lá, entra Amazon.com. Eu tenho certeza que esse livro deve estar R$ 9,90. Deve ser mais barato sempre no Kindle.com, no Amazon.com do que na Amazon.com.br. Não sei, talvez eu tenha que morder a língua depois. Eu acho que sim, normalmente é bem mais barato. Exato. Mesmo. É muito mais Então, aprender inglês sempre é bom. Normalmente a gente dá uma camiseta para os convidados, né? Mas você já tem as duas. Então coisa boa. Então não tem graça. Falando em livro, né? Então vai ser Agora eu tenho um novo livro de cabeceira, é isso? Não, esse livro é um livro de decoração. Pô. Então, qual naquela câmera? Aqui no meio. Aqui, ó. Esse livro aqui, eu tive o prazer de nem sei qual que seria o termo, né? Vai coordenar a execução dele. Curadoria do livro. Eu fiz a curadoria no sentido de coordenar mesmo a iniciativa. Os negócios da minha família vêm lá do bairro do Brás, né? E a gente está lá há mais de 50 anos, a empresa do meu pai e tudo. Então o Brás fez 200 anos em 2018. E nós coordenamos aí, fizemos esse livro, presentear aqui o Vila, meu grande amigo. É um livro para a gente ter na sala, é um livro bonito, com toda a história do Brás, é bem legal. Olha só um pedacinho da história da imigração, né? Tem aí o Museu do Imigrante, que abrigou. Já foi. Tem um pouco da história realmente da cidade de São Paulo, né? Aliás, esse Museu do Imigrante é um ótimo passeio para fazer com a meninada, né? Tipo, sem dúvida. Super legal, tem uma Maria Fumaça ali na frente e tal, super interessante. Se você tem um parente europeu, italiano, espanhol, português que veio aí no século passado, com certeza vai ter o registro, o nome dele aí. Cara, a minha irmã usou o registro do Museu do Imigrante para conseguir a nossa cidadania italiana. É isso aí. Então, foi muito legal. Ô Jean, que é isso? Eu que tenho que te dar coisa, cara. Não é assim que eu tenho que chegar aqui e ganhar presente. Imagina. Queria que você fizesse as suas considerações finais. Vai pedir para escolher música? Pode ser, vamos pedir uma música? Então, Vila,
uma sugestão de uma música pra gente colocar na nossa playlist aqui, no nosso lounge aqui pros alunos, tal. Boa. Diga uma música pra gente colocar lá. Eu gosto muito de AC/DC e dentro do AC/DC tem uma música que eu acho que tem tudo a ver com e-commerce. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Boa. Deixa eu procurar aqui. Já vai fazendo as suas considerações finais aí. Boa. Jean, maravilha, foi super legal. Várias coisas que a gente traz da carreira e como que isso tem a ver com a educação também, né? É sempre um prazer dar aula para todos os alunos da Execom e montar essas aulas que a gente montou, né? E esse curso de Marketplace é incrível. Eu me divirto muitíssimo, tenho muito orgulho do que está saindo ali e de como a gente mexe com a cabeça das pessoas do e-commerce. Maravilhoso. Vila, muito obrigado, Henrique. Obrigado aqui pela presença. Quer falar palavrinhas finais? Não, só queria falar pra galera que quiser acompanhar o Vila, a gente vai colocar o LinkedIn dele, nem pedi, mas já vamos colocar o LinkedIn dele aqui embaixo, para quem quiser mandar uma mensagem, bater um papo com o Vila, o nosso LinkedIn também, aqui o meu, do Jean e tal. Se quiser bater um papo conosco, dicas de pessoas pra gente entrevistar, fazer um comentário, pode chamar a gente lá, que a gente tá sempre ativo na rede, beleza? Maravilha, e nos vemos no próximo episódio do Execom Talks. Até a próxima!